Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai analisar um treino de glúteo e quadríceps de Angela Borges e de Lala, as meninas que estão atualmente na Max Titânio. Eu decidi trazer esse quadro aqui no canal de análise de treinos para que vocês consigam entender melhor e numa prática o que eu falo aqui nos vídeos teóricos. Então eu tenho bastante vídeo falando sobre torque, sobre produção de força, sobre ângulo de exercício, sobre ativação. E eu pensei em trazer algo mais prático para que eu consiga mostrar para vocês nesses treinos aquilo que eu falo na teoria. Então, o que seria na teoria e em que momento aquilo estaria aplicado na prática. Já deixo aqui muito claro que, de forma alguma, o objetivo dos meus vídeos é agredir de qualquer forma ninguém, dizer que o treino não presta, fazer qualquer tipo de crítica ou alusão à crítica do treino das meninas, muito menos dos treinadores delas, que são pessoas muito bem preparadas, tanto elas quanto os treinadores. É só um vídeo para que eu consiga explicar para vocês que, em momentos práticos, aquilo que eu falo na teoria, certo? Então, se você gostou da ideia, já deixa aqui embaixo nos comentários influências, atletas, pessoas que vocês acompanham e que vocês gostariam de ter uma análise de treino, para a gente ver na prática o que acontece. Sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo das meninas e vamos entender melhor as propriedades e as particularidades de cada um dos exercícios que elas vão fazer nesse treino de hoje. Como se fosse a cadeira abdutora no exercício da elevação pélvica. Então é uma forma de você potencializar a ativação do glúteo, trabalhando mais ainda a porção de glúteo médio, que é o responsável por fazer essa abdução do joelho. Ótimo. Excelente exercício. As meninas estão começando aqui com uma elevação pélvica numa máquina muito boa e estão utilizando um recurso que é a mini band posicionada acima ali dos joelhos. Como elas falaram bem, a intenção dessa mini band é justamente aumentar a ativação de glúteo médio, porque a gente não pode esquecer que nossos grupos musculares eles têm diversas funções. Então vamos lá, vamos para o glúteo máximo. Duas das funções principais dele, rotação externa e extensão de quadril. E aí a gente vem para o glúteo médio. Então o glúteo médio ele faz rotação interna, ele faz abdução do quadril. Quando você associa os movimentos de extensão do quadril mais abdução do quadril, a gente tem, digamos que, ativação de forma por inteiro desses feixes de fibras. Então isso torna o exercício um pouco mais difícil e também aumenta o grau de ativação, porque a gente vai ter que mandar impulsos neurais para essa região para a gente conseguir fazer a ativação dessas musculaturas inteiras. E a band é muito interessante, inclusive elas pontuam isso um pouco mais para frente, porque a gente tem a tensão constante, que é ali a tensão elástica. Então você não pode deixar que essa resistência vença. Você tem que ficar ali fazendo uma contração isométrica. E a gente já sabe que a contração isométrica ela é excelente para jogar estímulo neural para aquela região que está fazendo a contração, justamente por ter que estar tendo ali a sinalização de neurotransmissores durante todo o tempo de contração. Então a gente sentou aqui, ajustou o banco para ficar num encaixe confortável para a gente fazer o movimento. E aqui a força é para baixo, como se você quisesse subir no caixote. É uma força empurrando o calcanhar para baixo, para a gente conseguir essa ativação do glúteo máximo também. Exatamente. Muito interessante como a Lala falou, que elas também conseguem sentir o glúteo máximo nessa cadeira abdutora. E por que elas conseguem sentir o glúteo máximo nessa cadeira abdutora? Se vocês analisarem bastante o movimento, vocês vão perceber que o movimento aqui ele não é só de abdução, ele é uma abdução simultânea a uma extensão do quadril. Então ela faz o movimento nesse sentido. E é justamente por isso que elas conseguem sentir o recrutamento e ativação do glúteo máximo, porque além da abdução, a gente tem a extensão do quadril, que é uma das principais funções do glúteo máximo. Um outro ponto muito importante da gente observar aqui também, e que se torna muito interessante nesse aparelho, é que ela é uma máquina angular, então vocês observam que ela usa anilha e ela tem um eixo de rotação. Diferente da maioria das cadeiras abdutoras, que elas têm a resistência por cabo e têm a tensão constante, nessa máquina aqui, o maior ponto de torque do exercício, ou seja, a necessidade que o músculo vai precisar produzir mais força, é justamente no final da fase concêntrica. Então é quando a anilha está ali paralela ao solo. E qual que é o grande ponto-chave dessa situação aqui? O grande ponto é, por incrível que pareça, a maior capacidade do glúteo máximo produzir força é justamente com o quadril em neutro.
ou seja, quando você está ali na posição de que está em pé. É por isso que na elevação pélvica a gente sente tanto trabalho de glúteo, porque a gente tem pouca variação da resistência e quando a gente está com o quadril em neutro, a gente continua com uma boa resistência ali. É justamente o que acontece aqui nessa máquina. Quando ela faz a abdução mais a extensão do quadril, o ponto de torque ele vai ser maior naquele momento porque o peso vai estar paralelo ao solo. E aí a gente tem uma maior necessidade de produção de força nesse momento e é o momento onde o glúteo máximo está mais capaz de produzir força. E aí ele vai entrar no exercício de uma forma sensacional. Um outro detalhe muito importante, observem como a pelve dela está estabilizada. Aqui a gente tem esse cinto, tá vendo, prendendo a Lala, mas você que não tem uma abdutora dessa, aí na sua academia, que é muito raro a gente ver, principalmente por aqui onde eu moro, a gente tem que ter cuidado com a sua pelve, para ela não ficar o tempo todo balançando. Quando a gente faz isso, esse balanço da pelve para frente e para trás, a gente pode, primeiro, aumentar a chance de você sentir dor na lombar e segundo, a gente vai diminuir a eficácia de contração dos glúteos para fazer esse movimento, porque a gente acaba compensando o movimento com algumas outras musculaturas. Então, manobra de brace ativa, pelve estabilizada e joga duro. Bora. 3, bora. 4, 5 curtinha, Ângela, aqui pra cima. O bicho pega, esse exercício aqui é confusão para todo lado nas academias. Pessoal, já vou deixar uma coisa muito bem clara, que é uma linha de raciocínio minha para vocês já entenderem, tá? Eu não condeno absolutamente nenhum tipo de exercício. Tudo é questão de necessidade, de momento, de variação, de ângulo, de, digamos que, necessidade para aquele momento. E esse exercício que é pautado por polêmicas, ele é um exercício muito bom. Lembra que eu falei para vocês que a maior capacidade de produção de torque do glúteo é com o quadril em neutro? E poucos exercícios a gente consegue isso com capacidade de deslocar muito peso? Observem aqui no vídeo como quando a perna dela está paralela ao solo, a gente tem o maior braço de momento, é justamente com o quadril em neutro e é onde vai ser a maior necessidade de produção de torque. Então, por isso que é um excelente exercício para glúteo máximo. O que a gente precisa observar também? Ela tem uma flexão de joelho aqui, como se estivesse na elevação pélvica. Isso faz com que a gente diminua a capacidade de produção de força dos isquiosurais dela, ou seja, como vocês conhecem como posteriores. Por quê? A gente está alongando ele em uma ponta, mas a gente está com ele encurtado na outra ponta. Então isso vai reduzir a capacidade dele produzir força e aí já vai sobrando para os outros extensores de quadril fazerem esse movimento. Então ali que a gente está dando ênfase no glúteo máximo. E uma diferença dele para a elevação pélvica, porque vocês também podem olhar e podem pensar, ah, mas é o mesmo movimento da elevação pélvica, por que não fazer a elevação pélvica? Na elevação pélvica a gente tem uma cadeia cinética fechada, onde os pés não se movem, é o tronco que se move. Aqui a gente tem a cadeia cinética aberta, então é a parte distal que está se movimentando. E aí a gente tem uma leve mudança no recrutamento das fibras por conta dessa variação de cadeia cinética. O elástico vai ajudar naquela saída lá de baixo. E aí vai. Vai ter que aumentar depois. Tá vendo? Vai dar um medo de arrebentar o elástico? Dá. Desce contraindo o glúteo. Muito bom, partiram agora para um hack machine com amplitude máxima, um excelente exercício também para a gente trabalhar o glúteo ali. A gente já tem na literatura que o glúteo trabalha muito bem quando a gente chega ali, passa dos 90 graus, então a gente tem um aumento da ativação ali, tanto de adutores quanto de glúteo, principalmente o adutor magno, para ajudar nessa extensão de quadril. E apesar do glúteo não ter um braço de força tão favorável nessa fase de alongamento tão grande, ele também trabalha. E aí, justamente nessa angulação que a Lala tá, é uma das angulações onde o glúteo vai ter a maior fase de trabalho dele. E como ele está em um alongamento bom, ele está bem alongado, ele acaba entrando bastante no movimento. E vocês podem observar que até então foi uma variação diferente de todos os outros exercícios que elas vieram fazendo. Elas vieram fazendo exercícios com maior ponto de torque com o quadril na fase neutra, ou seja, quando o glúteo estava encurtado, e agora elas estão fazendo um exercício onde o maior ponto de torque do exercício, onde a necessidade de produção de força é com o glúteo alongado.
Então, aqui no hack. É uma das coisas que a gente bate muito na hora de desenvolver glúteos. Vocês têm que pensar num treino elaborado de maneira que a gente varie vetores de resistências, ponto de torque. Como o glúteo ele é feito por vários feixes de fibras em várias direções, a gente precisa dessa mescla de vetor de resistência, de ponto de torque, para a gente conseguir um desenvolvimento homogêneo. Um outro ponto muito importante aqui, que a Lala também já falou, é a questão da super bend puxando o hack para cima. Então, a força elástica, conforme ela vai se deformando, ela vai aumentando a sua força. E eu falei para vocês já agora há pouco que o maior ponto de torque desse exercício é justamente lá embaixo, quando ela está com o quadril e o joelho flexionado. Então, quando chegar num ponto de maior torque, é justamente quando essa super bend ela vai estar mais forte. E aí ela vai reduzir a necessidade de produção de força das meninas para fazer esse movimento, aliviando a tensão ali. Exercício, a gente vai fazer agora a cadeira extensora. E como a gente já está com um volume alto de treino, tendo em vista que todos os exercícios foram 4 séries, a gente vai fazer agora a cadeira extensora. Vão ser 4 séries também, mas vão ser 2 séries de trabalho de 12 a 15 repetições e depois... Partiram agora para a cadeira extensora, então finalizaram o glúteo e entraram em quadríceps. Começaram aqui por um exercício isolado, onde a gente vai ter todo o trabalho voltado para o quadríceps, excelente para reto femoral, também tem ativações ali dos vastos laterais e mediais, porém, a maior parte ativada aqui é justamente o reto femoral, que é essa parte um pouco mais de cima do quadríceps. Então é isso aí, galera, treino das meninas finalizado, treino de glúteos e quadríceps. Espero que o meu vídeo tenha conseguido cumprir com o objetivo dele, que é explicar para vocês de uma forma não tão profunda, mas um pouco mais detalhada, o porquê de cada músculo trabalhar de forma diferente e como que ele trabalha e por que ele trabalha, tá? O objetivo desse vídeo é simplesmente esse, como eu falei no início, mas vou reforçar mais uma vez, não é de maneira nenhuma o objetivo do vídeo criticar nem o treino, nem as meninas e nem os seus treinadores. Muito pelo contrário. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que tenha gostado da nova ideia do quadro para o canal. Se você curtiu e tem alguém que você quer ver os treinos sendo analisados dessa maneira, já deixa aqui nos comentários que aí eu vou gravando os vídeos ao decorrer dos dias. Se não for inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. E se não deixou o like, meu amigo, aí você está perdendo tempo. Porque o seu like é muito importante no vídeo para aumentar a entrega dele e fazer o meu canal crescer, para eu continuar trazendo conteúdo para vocês aqui. Tamo junto, let's bora!